Bom, vamos conversar então com o médico ortopedista, Dr. Alisson Laroca. Ele é médico ortopedista do Hospital Vita, também do Hospital Trabalhador. Doutor, bom dia, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Bom, os escritórios, na maioria dos casos pelo menos, doutor, eles estão adaptados para o funcionário ter uma boa qualidade de saúde, até de postura. Mas a nossa casa não. O que é que a gente pode fazer, doutor? É exatamente isso, né? As pessoas tiveram que adaptar um escritório dentro da sua casa. Então, essa ergonomia que você vinha falando, que era muito satisfatória dentro dos escritórios, até pela vigilância que existia, agora as próprias pessoas estão tendo que adaptar. Então, a altura de mesa, cadeira, o olhar para o computador, e isso quem que vai estar vigiando isso, né? Então, essas adaptações que a gente deve recomendar. Bom, a nossa entrevistada aqui, a nossa personagem, ela fala da altura do computador. Que altura é essa, doutor? Como é que tem que ser o nível de minha leitura para eu não prejudicar as minhas costas, a coluna, aquela coisa toda? Exato. Então, a gente sentado, né, a gente deve imaginar que o nosso olhar foi feito para olhar lá no horizonte. Então, a nossa altura da tela deve ficar na linha visual. Então, a gente deve, geralmente as mesas são um pouco mais baixas, a gente deve colocar ou livros, né, empilhar talvez algumas estruturas para que o computador, a tela do computador fique na nossa altura visual, para que a gente não tenha que ficar olhando para baixo, né? Fazendo o movimento de olhar para baixo durante muito tempo, a gente inverte toda a curvatura da coluna. E isso vai refletir não só na cervical, no pescoço, mas em toda ela. Isso afeta o sono, inclusive, doutor? Essa posição ruim que a gente fica até na hora de dormir pode prejudicar? Pode prejudicar, né? Então, por exemplo, até travesseiros, né, mais altos, às vezes mantêm a nossa coluna em flexão, né, em posição de cifose. Isso traz um prejuízo, tensão muscular, já nas primeiras horas do dia. É o que a gente observa, né? O começo do dia do trabalho ou do dia de atividade, as pessoas, quando mal dormidas, elas, em uma posição inadequada, elas ficam com uma tensão muscular que afeta o restante do dia. Agora, doutor, para a gente já ir finalizando, como é que eu posso adaptar minha casa? Eu posso colocar uma almofada na cadeira, é na parte de trás, é embaixo? Como é que eu vejo isso? Como é que é a posição? Uma dica prática, assim, é a gente observar os ângulos de 90 graus. Assim. Então, a gente manter a nossa postura ereta, né, altiva, olhando para frente, tentar manter o abdômen contraído e fortalecido, e daí observar os quadris a um ângulo de 90 graus com os nossos joelhos, o nosso tronco, os nossos pés plantados no chão. Então, se a cadeira está muito alta, tem que abaixar e tem que adaptar isso, ou colocar A planta do pé ali, a palma do pé é sempre postada, né, postada, para você ter um ângulo de 90 graus. E a cada 2 horas, aproximadamente, dá aquela levantada, dá uma alongada, mexe um pouco, né? Faz como você deveria fazer no seu dia a dia, né? Esqueça que o sofá, por exemplo, é um local de trabalho. Ali você vai estar muito mal adaptado com o computador, né? Então, você tem que se posturar. Infelizmente, é uma adaptação que nós temos que fazer. E não me ofenda, não me xingue. Não é palmilha que você põe, então é palma dos pés também, ou a planta dos pés, tá certo. Doutor, valeu? Valeu, muito obrigado. Muito obrigado.